Olá, sejam bem-vindas ao meu novo canal. Eu estou, assim, imensamente feliz, muito radiante por ter esse novo projeto, que eu creio que será de grande valia para nós, tanto para vocês quanto para mim. Será muito enriquecedor. Bom, eu quero contar para vocês como eu cheguei até aqui, porque o que me trouxe até aqui. Bom, eu sou casada, sou Rafaela Rezende, sou casada há 7 anos, tenho 2 filhos. E quando eu me casei, há 7 anos atrás, eu percebia que o meu casamento, ele não tinha uma conexão. Ele era desconexo, sabe? E depois veio meu primeiro filho, e eu não me entendia, eu não me via no meu contexto familiar. E eu percebi que eu precisava alcançar tal maturidade para amanhã. Porque chegou num momento que as coisas não estavam fluindo ali dentro da minha casa, sabe? E é muito interessante porque quando se pensa em enfraquecer uma família, o alvo é a mulher. E creio que a maioria de nós que estão assistindo esse vídeo somos de uma geração que, mulher, você tem que ir para o mercado de trabalho, você tem que estudar, você tem que se bancar, você não pode depender de homem e por aí vai. E não nos ensinou, em momento algum, qual que foi de fato a nossa essência, o que é de fato a nossa essência, que é cuidar de pessoas, né? Cuidar do nosso lar. Isso não é nos ensinado, isso não é dito para nós. Então, eu me vi naquela situação, eu precisava aprender, eu precisava sair de mim para cuidar daquilo ali. E aí eu comecei a buscar, que eu caí em si e falei, olha, para um tem isso, né? Então eu comecei através da fé. Foi o primeiro passo. Sempre fui católica, mas era a famosa fé rasa, né? E comecei a entrar em águas mais profundas dentro da minha religião. E, consequência disso, a buscar o autoconhecimento. Então, assim, através da verdade. Então, foram autores que me ajudaram muito, Olavo de Carvalho, Jordan Peterson, e por aí vai essa linha aí. E muito interessante que não foi uma virada de chave, foi um processo gradativo, onde que o meu marido percebeu, o meu casamento começou a mudar. A minha relação comigo mesma, a minha relação com meus familiares de origem, a relação com as pessoas que conviviam comigo. Então, foi assim, passo a passo, essa busca de autoconhecimento, né? E junto com isso, aperfeiçoando a minha fé. Bom, então, teve todo esse processo, desde quando eu me casei, eu não trabalhei, aí depois eu mudei de área, e aí eu trabalhei um período, mas aí veio a pandemia, veio a minha gravidez da pandemia, e não voltei para o mercado de trabalho. E me voltei para dentro de casa, de corpo e alma. Bom, e tem um fato muito interessante que eu não posso deixar de citar, que vai ser, inclusive, uma pauta, um assunto para próximos vídeos. Nas eleições de 2022, eu me envolvi muito. Eu entrei, assim, de corpo e alma, militando em favor da direita. Isso é muito claro, eu quero deixar isso claro desde o início aqui. E fui, assim, me envolvi muito, inclusive no Instagram, perdi muitos seguidores, enfim. Mas tem um fato muito interessante que muitas de nós que tivemos essa mesma situação não percebemos que quando a direita perdeu, nós ganhamos muito. Sabe por quê? Nós vivemos uma crise na sociedade, a crise na sociedade que a gente vive hoje não é uma crise social, é uma crise moral. E quando eu me dei por mim, depois da derrota, enfim, eu falei, gente, Deus me quer dentro da minha casa. Se eu quero mudar a política, se eu quero transformar os políticos, eu tenho que transformar os meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque eles são o futuro da sociedade, eles são o futuro que eu quero.
né? Então foi onde, contando muito resumido esse processo aí das eleições, foi a partir daí também que eu busquei estar mais voltada ainda para o meu íntimo completo para dentro da minha casa. E aí, há 3 meses e meio atrás, me deu uma luz assim, Rafaela, vai para a internet. Por quê? Eu seguia mulheres que se dedicavam às suas casas, mulheres que postavam dicas de tal coisa, dicas sobre maternidade, dicas sobre casamento. Eu falei, modéstia à parte, falando, falei, Senhor, eu sei fazer isso, né? Então por que eu não posso transformar isso para ajudar outras mulheres e por que não também monetizar isso? Então foi onde eu encontrei uma pessoa, que é a minha pessoa que me ajuda, a Luana, que depois de muito procurar, que casou muito as nossas ideias e ela me ajuda desde então. E aí eu comecei a postar algumas coisas no Instagram, mas a gente falou, Rafaela, são coisas muito densas, que o Instagram não vai te entregar aquilo que você está propondo. Vamos para o YouTube? Opa, vamos para o YouTube. Então aqui estamos. E como que eu comecei lá no Instagram? O que desse tempo, desses 6 anos que eu venho aprimorando? É a questão da ordem. A ordem é uma virtude. E eu falo que a ordem é a virtude mãe. Ela é como se fossem os pilares de uma casa, de um prédio, de um edifício, que seja. Porque a ordem, a desordem, você tem lá todo o seu dia esquematizado. Eu tenho que acordar, eu tenho que ir para academia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que almoçar, levar meus filhos na escola. Isso tudo está muito bem claro, esclarecido para você, mas isso internamente é uma desordem. Você chega em casa no final do dia exausta, porque você não conseguiu fazer todas as suas tarefas com fluidez, com leveza. Então, nós vamos falar muito de virtude aqui no nosso canal. E aí a ordem, eu falo que a ordem ela são 3 situações, né? A ordem temporal. Eu falo que a ordem são 3 situações. É a ordem temporal, a ordem material e a ordem interior. A ordem interior é aquela onde parte todas as demais. E a nossa alma, eu também venho analisando muito isso. A nossa alma é a forma do corpo. Se a nossa alma está tranquila, o nosso corpo está tranquilo. Se a nossa alma está agitada, o nosso corpo fica agitado, né? Então nós precisamos interiorizar. Nós precisamos olhar qual que é o nosso fim último, né? Por que nessa terra, nesse plano, nós não vamos encontrar felicidade plena, nós não vamos encontrar tranquilidade plena, nós não vamos fazer tudo acontecer, né? O nosso destino, o que Deus está preparando para nós de plenitude, está lá no alto. Bom, então, voltando a falar da alma, porque eu estava querendo fazer uma junção com a ordem. Nós precisamos juntar, nós precisamos organizar a nossa alma, colocar para tudo ficar em ordem, no seu devido lugar. A mulher fazer o que ela tem que fazer, o homem fazer o que ele tem que fazer. É muito interessante porque algumas características do homem e da mulher são inatos, não são culturais. E nós queremos fazer o inverso. Desde quando veio a Revolução Sexual, lá em 1960, veio toda essa bandeira feminista, todo esse progressismo. Progressista, inclusive, ela é muito perigosa para a feminilidade, muito perigosa. E nós somos a prova disso. O que nós estamos vivendo hoje é consequência, né, de tudo isso que vem sendo implantado na nossa cultura como o certo. A mulher, ela não se encerra nela mesma. Já pararam para pensar sobre isso? A mulher, ela só está bem quando todos os seus estão bem. Então, se você está brigada com teu marido, se um filho seu está doente, quando isso acontece, a mulher sai para trabalhar, ela não está bem. As coisas não fluem. Porque nós fomos feitas para cuidar de pessoas, zelar por pessoas, né? Eu falo que nós mulheres fomos feitas para transcender o eu em direção ao outro. E nós precisamos encarar isso como uma verdade, né? Então eu te convido a fazer parte desse grupo aqui
no YouTube. Nós temos também uma comunidade no WhatsApp que chama Vivendo Extraordinariamente, que está assim, nossa, eu estou muito feliz, vai dar bons frutos. E aqui no YouTube vai funcionar da seguinte forma: serão 2 conteúdos semanais. Um vai ser um bate-papo, um bate-papo não, vai ser uma gravação, igual eu estou fazendo aqui, sobre determinado tema, onde vocês vão escolher esse tema. E a segunda postagem, segundo vídeo, vai ser como se fosse um blog, sobre um determinado tema. Então, como é minha segunda-feira, como eu me arrumo, como é meu dia a dia com as crianças, enfim, por aí vai. E uma vez no mês eu pretendo a gente fazer uma live, tá bom? Então, eu estou muito feliz, espero que vocês tenham se identificado um pouco com a minha breve história aqui. E é muito legal porque os frutos, gente, que a gente colhe é assim maravilhoso. Deus tem um plano para nós. Basta a gente querer viver esse plano, né? Eu falo que os olhos são a janela da alma. Mas para a gente ter esses olhos atentos, nós precisamos estar voltados para o céu, né? E espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo.